é machista e sexista. Não Óbvio que é. Não é. Então quer dizer que eu tô permitida a fazer piada machistas porque eu estou entre homens? Homofóbica entre Deixa eu homens? te falar uma coisa. Quando eu tô com meus amigos, eu falo barbaridades, eu faço piadas homofóbicas. Você continua falando a mesma coisa que você falou lá da Ucrânia? Falo um monte de besteira. Você continua falando a mesma coisa da fala da Ucrânia? Continuo falando. Mas um erro não justifica o outro. Eu não sou Ambos deveriam ter sido ó, caçados. Vocês são jornalistas aqui, vocês têm uma capacidade cognitiva superior à da média das pessoas. Você gravou um vídeo recente defendendo a PEC da misoginia. E só pra contextualizar. Aliás, contrário à PEC da Nossa, misoginia. Arthur, calma aí, Flávio. Contrário à PEC da exatamente, contrário à PEC da misoginia. Então, só pra também explicar. A PEC da misoginia é que criminaliza a misoginia, ódio, só pra explicar pra quem não entende. Sim. Ódio, aversão às mulheres, equiparando-se ao crime de racismo. Qual a relação desse Arthur que hoje está tão aflorado nesse posicionamento com o Arthur que perdeu o mandato pelo episódio das mulheres da Ucrânia? Na verdade é o seguinte, não há contradição, né? Porque eu não estou apoiando a PEC da misoginia. Na verdade, é o contrário. Eu sou contrário a essa PEC justamente pela elasticidade do conceito. Né? Quando a gente chega pra uma pessoa e fala assim, olha, a gente tem uma prateleira de crimes. O Brasil leva o crime de racismo muito a sério. A gente colocou no topo da pirâmide. Por quê? Porque Você discorda disso? Não, eu concordo com isso. Porque a gente tem um histórico diferente de outros países, onde a escravidão e tudo aquilo que a gente já conhece da história do nosso país fez com que a gente tivesse uma condição social diferente de outros países. Então o racismo para o brasileiro é uma coisa muitíssimo importante. O que acontece logo em seguida? O STF legisla e coloca na mesma prateleira a homofobia. Ele criminaliza a homofobia tal qual o racismo, né? Um crime inafiançável, imprescritível, com pena de 2 a 5 anos. E agora... E você concorda também? Eu discordo disso. Da homofobia? Eu discordo disso. Eu não digo que a homofobia não deve ser crime. Mas não tem o mesmo peso. Não tem o mesmo peso, é óbvio que não. Só que aí a gente chega numa parte mais grave ainda, que é a da misoginia, que é pior ainda. Por quê? O que é misoginia tecnicamente? Inclusive a PEC ela tem uma página, né? Se você tirar a justificativa, a PEC basicamente ela não cria uma nova legislação, etc. Ela equipara uma legislação criminal já existente a um crime de racismo que é algo mais grave. É como se você colocasse esse crime no panteão dos crimes mais graves. O problema é, o que é ódio ou aversão às mulheres? E aí eu vou te dizer qual é o problema. A reportagem da Globo começa a reportagem com uma repórter dizendo: você está brava hoje? Você está de TPM? Ou seja, então, a reportagem da Globo considerou esta fala uma fala equiparável a você chamar um negro de macaco e não dar um emprego pra ele porque ele é negro, por exemplo. Isso foi uma interpretação da Globo. Mas você não tá falando da Globo, você tá falando da PEC. Não, mas é que a PEC, ela permite essa elasticidade. Se você pega, por exemplo, um outro caso, eu acho que algum deputado leu no plenário, isso eu não lembro onde, mas se você chamar uma mulher de esquecida... Isso tá na PEC. Isso tá na PEC, né? Isso tá na justificativa, né? Foi você quem falou. Você pega 2 a 5 anos. Ao passo que se você agredir uma mulher porque ela esqueceu alguma coisa, você pega de 1 a 3 anos. Então existe uma contradição lógica. Vamos supor que você esqueceu alguma coisa e eu te bata 1 ano a 3 meses de prisão. Eu te chamo de esquecida 2 a 5 anos. Então, peraí, existe uma contradição lógica aqui. E por que isso acontece no Brasil? Isso acontece o tempo todo. Porque a gente tem costume de legislar coisas importantes de acordo com o calor do momento. Um outro problema que a gente está vendo, que não tem a ver com esse tema, é a tal da Lei Felca. O Felca fez um vídeo importantíssimo, etc. E a gente extrapolou para uma legislação inexequível. Então, nós temos um problema. Mas a causa não é nobre, não seria melhor A causa ajustar do que ser contrário? E outra, você está no estado, o Rio Grande do Norte é um dos estados que tem um dos maiores índices de feminicídio. No momento em que você se coloca, digamos, eu sou contra a PEC da misoginia, mas por outro lado a gente está vendo, e todo o Brasil está escandalizado com os crimes de feminicídio acontecendo. Eu vou falar do Tenente Coronel de São Paulo, mas eu não sei se vocês sabem, aqui é um estado onde um cabo da Polícia Militar assassinou, estuprou, estrangulou e foi promovido 2 vezes. Depois de ter cometido Além crime. do caso de Juliana, que foi pauta nacional, levou 2 socos no elevador. Você não precisa de uma ação, de uma proatividade? A gente precisa. O que acontece é o seguinte: as pessoas, inclusive, que abraçaram essa PEC e levaram ela pra frente, são as mesmas pessoas que votaram contra, por exemplo, aumentar a pena para crimes hediondos. Então, a meu ver, é que eu não posso colocar isso na lei. Eu vou tomar cuidado que eu vou falar aqui, mas, a meu ver, uma pessoa que comete um feminicídio, né, essa pessoa perdeu o direito à vida, a meu ver. Mas eu não posso matar essa pessoa. Então, acho que o mínimo que a gente deveria fazer era prender essa pessoa pro resto da vida. O mínimo. O mínimo. Um cara que mata uma mulher inocente, esse cara tem que ficar na cadeia o resto da vida, no mínimo. O problema é que existe, como eu te falei, 2 incoerências. Incoerência número 1. Você tem um problema legislativo que traz uma incoerência grave. Então, você agredir uma mulher dá menos pena do que você xingar essa mulher. Isso é uma incoerência. Isso é uma inconsciência que não pode estar ali. Segundo ponto, as pessoas que estão encampando essa PEC, e o cenário político ele é tão importante quanto o texto que está escrito, são pessoas que estão fazendo isso muito mais por um populismo do que, de fato, pela efetivação da
da diminuição do crime de feminicídio. Uma vez que, quando você teve o aumento de penas para crimes hediondos, essas pessoas votaram contra. Então, uma coisa é a causa. A causa é nobre, é super nobre. Agora, não é porque a causa é nobre que a gente tem que abraçar os erros populistas de pessoas que se aproveitam de uma causa nobre. Entendeu? São coisas diferentes. Mas, Arthur, vamos lá. Você teve uma fala, eu vou dizer que ela foi sexista e machista, porque eu não vou passar pano e dizer que você foi infeliz. Não, você foi sexista e machista naquela fala sobre as ucranianas. E não seria agora, ao defender, ao ser contra a lei da misoginia, você não estaria cometendo o mesmo erro na mesma linha? Não, do que você não cometeu naquela época? O que é que ficou de lição, então, já que o Arthur não está se comprometido com a causa feminina, a Ana Ruth já colocou. Hoje a gente vive uma crise de feminicídio gigante e o Rio Grande do Norte, em especial, é um dos estados onde se mata mulher por ser mulher. Vamos lá. Uma coisa é você ser contra uma lei, outra coisa é você ser contra a causa. É óbvio que eu não sou a favor de feminicídio. Eu acabei de dizer aqui que uma pessoa que comete um feminicídio, pra mim, ela perdeu o direito à vida. Mas como a gente tem que legislar dentro do Estado Democrático de Direito, o mínimo que essa pessoa tem que ser é presa pro resto da vida. Isso é uma coisa. A outra coisa é eu ser contra ou a favor uma lei específica, né? Eu acho que esta lei específica, ela está errada, porque ela tem uma elasticidade de interpretação. Isso aqui, não é nem a opinião do Arthur, isso aqui é um fato. A Rede Globo interpretou a lei de um jeito. A pessoa que fez a justificativa interpretou de outro. A cabeça de milhares de juízes de primeira instância no Brasil vai interpretar de outras maneiras, porque a lei tem um defeito técnico. O que é ódio ou aversão às mulheres? É um conceito elástico. É a mesma coisa que eu cheguei e falei assim, cara, vocês gostam de discurso de ódio? Não, mas o que é discurso de ódio? Então, a gente tem sempre que lembrar que é o seguinte, principalmente quando se trata de lei penal, você não pode dar interpretação para elasticidade de termos. É uma coisa que o brasileiro é especialista. Fazer termos complexos e elásticos, onde as pessoas, cada um toma a sua interpretação. Até hoje a gente não sabe interpretar se é para as pessoas ser ou não ser presa após julgamento de segunda instância por causa de uma frase mal feita na Constituição. Então, a lei tem um problema técnico, né? Independente de quem eu sou, a lei tem esse problema. Então, a minha opinião, ela é de acordo com isso, né? Agora, em relação às minhas falas da Ucrânia, novamente, gente, eu não tenho nenhuma reflexão moral para fazer sobre aquilo. Fiz uma piada de mau gosto, mandei mal, perdi meu mandato por causa disso, minha vida virou de cabeça para baixo. Agora, assim, eu não sei se esse é o tema, se vocês querem entrar mais nisso ou não. Eu acho que você falar barbaridades, extrapolar, inclusive quando você usa de humor para os seus amigos, isso é uma coisa natural entre homens. É diferente de você falar uma grosseria. Não, é diferente de você falar isso pra uma mulher. Óbvio que é. Não, deixa eu te falar uma coisa, cara. Independente pra ser homem, mulher, homossexual, é machista e sexista. Óbvio que é. Então quer dizer que eu tô permitida a fazer piada machistas porque eu estou entre homem? Homofóbica entre homem? Deixa eu te falar uma coisa. O alvo de quem você está falando faz toda a diferença. Então eu vou dar um exemplo pra você. Pra legislação não, Arthur. Lógico que faz. Não, lógico que faz. Então quer dizer que eu posso fazer uma piada homofóbica com você. Só nós dois, porque nós somos homens. Não, Arthur, é homofobia de mesma forma. Deixa eu te explicar uma coisa. Ó, a homofobia, esse é outro problema técnico da lei. Se eu chegar pra você e falar assim, pô, cara, aquele cara é meio afeminado, isso pode ser interpretado como um comentário normal entre duas pessoas, ou pode ser interpretado como um comentário absolutamente homofóbico, dependendo pra quem que você falou. Novamente, isso não é minha opinião. Isso aqui é técnico, é da lei. Agora eu vou trazer uma coisa opinativa. É uma opinião minha. Eu acho que o alvo de quem você fala alguma coisa, ele é fundamental pra você discernir se essa pessoa está sendo babaca ou não. Então, se eu chego... E eu vou... Cara, eu não vou medir palavras aqui. Quando eu tô com meus amigos, eu falo barbaridades, eu faço piadas homofóbicas. Você continua falando a mesma coisa que você falou lá da Ucrânia? Falo um monte de besteira. Você continua falando a mesma coisa da fala da Ucrânia? Continuo falando. Agora, eu jamais falaria isso pra uma mulher. Por exemplo... É decepcionante, me desculpa, Arthur, tão quanto, porque você continua... Piadas homofóbicas, ela é homofóbica. Seja falando com a Ana Ruth, com o Fabão que tá ali, com o Matheus... Deixa eu falar uma coisa. O ambiente faz toda a diferença. O ambiente faz toda a diferença. Se você fica... É óbvio que eu tô numa rádio ao vivo aqui, é muito bonito eu sinalizar a virtude e falar, pessoal, eu tenho, assim, moralmente o que eu fiz foi muito condenável, eu aprendi com aquele erro. Vamos falar real. Todo grupo de homem hétero tem extrapolação e tem barbaridade. E é como o mundo é, e isso não é necessariamente uma coisa ruim. O que você não pode, novamente, é você ser grosseiro com uma mulher intencionalmente. Isso é outra história. Então, se eu falo uma besteira para uma mulher intencionalmente, isso muda completamente o caráter do que está sendo dito. Então, eu não vou vir aqui sinalizar a virtude. Mas eu acho que você aqui na bancada falando que você não se arrepende, que você continua falando da mesma forma, é como se tudo que aconteceu, você perdeu o seu mandato, você perdeu um direito que a população te deu, né, adquirido aí, eu não fui caçado por isso, que você fizesse outras coisas e o seu mandato você perdeu, não foi por causa disso. Não foi por causa disso, não. Eu vou te explicar. Na minha legislatura, não sei se vocês sabem, um deputado, ele literalmente passou a mão nos seios de outra deputada dentro da casa. E ele não foi cassado. No mesma legislatura, no mesmo ano. O que acontece? Por que eu fui cassado? E até isso é bom que abre pra eu mostrar aqui pra vocês sobre o meu mandato. Julguem meu mandato, tá? Pela primeira vez na história do Brasil, um parlamentar diminuiu o salário dos seus pares. Fui eu. Pela primeira vez na história do Brasil, um parlamentar sozinho, eu, tirei o auxílio Perô de mais de R$3.500 de todos os funcionários da Lesp. Isso dá uma conta milionária. Imagina você entrar num prédio onde tem mais de 3.600 funcionários e todos
perderam o Auxílio Peru por sua causa individualmente. Entenda, não dá pra gente comparar, eu fiz coisas interessantes, mas eu fiz outra gravíssima, não, mas calma, eu não tô fazendo juízo moral. Entenda só, eu tô separando as coisas. A gente tá colocando eu perdi o mandato por isso. Sim, eu perdi o mandato porque eu incomodei muita gente lá. O relator do meu caso... Você acha que não foi por causa disso, foi uma perseguição política, é isso que você tá falando. Isso também não é minha opinião. O relator do meu caso falou, o Arthur só foi cassado porque ele brigava com todo mundo, porque ele cortou a propriedade de todo mundo. O relator do meu caso, o cara que relatou, Arthur tem que ser cassado. Ele falou, o Arthur está sendo cassado porque ele tem muitos inimigos aqui. Tanto que eu estou dando um exemplo concreto. O outro deputado que assediou de fato uma deputada, ele passou a mão no seio da deputada, ele estava bêbado no plenário, ele não foi cassado. Mas um erro não justifica o outro. Eu não estou deveriam ter sido cassado. Vocês são jornalistas aqui, vocês têm uma capacidade cognitiva superior à da média das pessoas. Eu estou falando pra vocês que eu fui cassado por motivo A e não por motivo B. Eu não estou justificando um erro com o outro. Eu estou falando assim, já que eu diminuí salário de umas pessoas, eu posso então ser misógino. Eu não estou juntando uma coisa na outra. Eu estou separando as coisas. Eu fui cassado porque eu incomodei as pessoas. Isso é uma coisa. E a outra coisa foi o meu comentário num grupo privado que, novamente, eu pessoalmente não condeno isso moralmente. Cada um pode ter uma opinião sobre isso. E aí eu quero ouvir, inclusive, a opinião da vereadora Amanda sobre isso não traz uma pecha ou um problema para um partido que se diz um partido novo, com ideologia nova, que é um partido excludente. Me permita, claro. Ex-deputado Arthur, eu confesso que estou chocada ao ouvir do senhor, nesta bancada, que o senhor continua fazendo comentários misóginos só em grupos fechados. Foi o que o senhor disse. É que assim, eu poderia sinalizar a virtude de mentir para a senhora. E aí eu quero escutar da vereadora e do senhor também. Isso não traz uma pecha para um partido que chega novo? A senhora acabou de condenar o vereador da cidade de Natal, não tenho nenhuma relação com ele, Matheus Faustino, porque ele ia para um partido, não foi e continuou. Mas isso é até mais grave, porque veja, na hora que... Mas eu tô misturando tudo mesmo. Veja, um partido tem uma ideologia, tem que ser uma linha reta, um papo reto. O que o ex-deputado tá dizendo aqui é que continua mantendo comentários misóginos entre homens. Ou seja, entre homens, o senhor tá exposto no mesmo gênero. Desculpa, só te falar uma coisa. Calma, deixa eu te falar uma coisa. É óbvio que eu, entre meus amigos, eu continuo falando barbaridades e continuo respondendo e fazendo piadas como eu sempre faço. E não tá exposto? Não, agora sim, se a gente for levar novamente piadas e extrapolação ao ridículo, como misoginia, assim, mulheres têm que ter menos direito, isso é outra coisa, você está misturando as bolas. Mas desculpa, mano, eu te interrompi já muito já. Não, o que a senhora acha disso? Desses comentários misóginos entre homens? A senhora fez o comparativo de um partido que está surgindo agora. Eu acho partido que novo que o líder está dizendo que é misógino. As pessoas não estão acostumadas a ouvir verdades. Porque se eu pegar o celular de todo mundo que tá ouvindo, enfim, a gente sabe que existem piadas que às vezes podem ser mal interpretadas entre amigos. Inclusive, não tô falando só de homem não, inclusive de mulher. Às vezes você não fala, o cara, não sei o quê. Mulher também fala. Você, no seu ambiente particular, você acaba falando coisas que você não falaria na rádio, que você não falaria num púlpito. Ele errou de ter mandado áudio, errou. Mas, primeiro, não foi pra cassação e, segundo, não tem nada a ver com o partido, porque, volto a falar, as pessoas não estão acostumadas com verdade. Seria muito mais fácil ele vir falar assim, não, gente, realmente eu me arrependo e eu nunca mais falei nada. As pessoas falam as coisas. O ser humano, ele não é perfeito o tempo todo. E uma coisa é você falar uma piada, uma besteira, uma infantilidade, na verdade. Daí foi quase coisa assim de 15 anos. O Arthur foi infantil. Foi de molequinho que depois cresce, o pai fala assim, não pode falar isso, molequinho. Aí o molequinho cresce e não fala mais. Aí o molequinho continua Mas ele continua Deixa eu terminar. Gente, deixa eu te explicar uma coisa. Não é um crime. Você tem 38. Então deixa eu ver se eu entendi. Se você está no grupo do seu futebol, por exemplo, e alguém manda um áudio falando barbaridades, você vai dar sinalizar, você vai mandar um áudio de como aquilo é moralmente condenável. É isso que você tá me dizendo? Porque assim, você pode falar isso ao vivo, cara. Se for misoginia, eu vou. E quem me convive comigo sabe que eu faço isso. Posso falar uma coisa? Eu não passo pano pra isso não, Arthur. Seja aqui na rádio, seja no meu outro vínculo, seja onde for. Posso falar uma coisa? Assim, vamos ser sinceros, gente. Todo mundo sabe que todo mundo faz piada, que em alguma instância pode ser em algum lugar condenável. O lance é, o ambiente onde se diz as coisas faz toda a diferença. Se eu estou num grupo privado com os meus amigos, que é um grupo para falar besteira, tudo bem eu falar besteira. Tudo bem eu fazer uma piada de humor questionável, não tem problema. A outra coisa é você em ambiente público ou, de fato, tornar uma pessoa alvo de uma piada, fazendo com que ela fique desconfortável ali. Isso é outra coisa. Então, a Amanda falou muito bem assim, as pessoas não estão acostumadas a ouvir verdade. Eu poderia vir aqui e mentir pra todo mundo. Sabe o que eu poderia ter feito? Falar, não, gente, não é minha voz. Sei lá, inteligência artificial ou algo. Não, gente, eu prefiro assumir que eu sou isso daqui, né? Eu sou essa pessoa autêntica, eu cometo minhas informações, cometo minhas infantilidades. Você teria o seu mandato, porque ia pra perícia, e você terminaria o seu mandato, aquele calor da imprensa. Eu só tenho um ditado popular, assim, que eu aprendi, que costume de casa vai à praça. Então, eu acho que quando você mantém esse tipo de diálogo, assim, com seus amigos, você pode levar isso adiante. Então, eu jogo GTA, eu saio na rua e mato as pessoas. Eu vou num show de humor, eu saio lá e... se você não consegue respeitar
como você disse aqui, que o comentário que você fez às ucranianas, o que tudo levou àquela situação que você mesmo disse que nem se arrepende, que calma, você faria de novo, não, você fala do grupo entre amigos. Calma, gente. Você é um cara inteligente, bandeiras legais pra debater, e quando você me coloca na normalidade, que pra você nada mudou, eu esperava que você tivesse feito meia-culpa, você naturalizar isso, me choca. Gente, deixa eu falar uma coisa. De verdade. Qual a minha culpa isso? Eu realmente deveria ter pensado melhor. Eu não estava numa posição de me colocar a esse risco. Agora, eu não vou vir aqui mentir pra vocês, gente, eu tinha um defeito moral. Não, eu faço piadas, as pessoas fazem piadas e o ambiente conta. Você começou a sua frase assim, mas se você não consegue respeitar... Não, como assim eu não consigo respeitar? Eu diria pra você o seguinte, se eu vou num show de stand-up e a pessoa faz uma piada racista eventualmente, quer dizer que eu saio de lá e tenho uma atitude racista na vida? Não. E outra coisa, podem reparar isso na vida de vocês. Quer dizer que o Arthur da rede social é um, o Arthur da ao contrário, é justamente exatamente o contrário. Você já reparou? Não, porque na rede social você não faz esse tipo de comentário. Claro que eu faço o tempo todo. Deixa eu falar uma coisa, eu faço live todos os dias. As minhas lives têm 2 horas todos os dias, faço vídeos, eu falo palavrão, faço brincadeiras. Eu sou esse tipo de cara, sou um cara exatamente autêntico. Deixa eu falar uma parada pra vocês. Vocês já repararam que as pessoas que mais sinalizam virtude, não, porque você não pode falar isso de negro, não, porque você não pode falar de gay, não pode ver. São as pessoas que quando o bicho pega, essa pessoa sai fora. E as pessoas mais, entre aspas, escrotas, né? Que, brinca e zoa todo mundo. Quando a pessoa precisa, é com ela que ela pode contar. Eu sou esse tipo de cara. Eu faço tudo pela minha família, faço tudo pela minha mãe, pelas minhas tias. Cara, acabei de fazer uma vaquinha pra mulher que trabalha na minha casa. Fizemos o projeto ali, tudo isso. Tá, e eu faço piadas escrotas? Faço piadas escrotas. É isso. Agora, se vocês querem uma pessoa que vai mentir aqui pra vocês, vai vir com terninho gravado e fala, gente, olha só, eu sou muito moral e veja, a misoginia. Pelo amor de Deus, gente. Aí vocês estão pedindo, né, pras pessoas mentirem pra vocês. Eu sou um cara autêntico. Você pode ter sua opinião sobre mim. Você pode falar, puta, Arthur, você é um puta escroto, beleza. Agora sim. Não dá pra você dizer que eu sou uma pessoa falsa. Não dá. Eu sou este cara que eu estou falando aqui pra vocês. Falo com esse português, falo palavrão de vez em quando, faço piadas escrotas e sou uma pessoa que eu tenho certeza que se as pessoas seguissem o meu exemplo, o país seria um país muito melhor. Essa é a estratégia do Partido Missão. Não. O Arthur é o Arthur. Essa é uma Mas coisa. Arthur não é líder do Missão? O partido é outra coisa. Eu sou uma das lideranças da Missão e a Missão, ela não é um partido onde, sei lá, uma ou outra pessoa, acabei de falar, popular ou não, vai guiar o partido e todas as outras vão ficar orbitando aquela popularidade. É diferente. A Missão tem um livro onde ali está escrito que as pessoas vão defender a partir daquele projeto institucional. E ali você tem até diferenças de opinião. Então, por exemplo, vira e mexe, chega uma pauta, eu tenho uma opinião, quem tem outra, ainda tem outra, Amanda tem outra, tá bom. Aí a gente, em colegiado, o que nós vamos definir para a pauta do partido é isso. E todas as pessoas que vão entrar na missão vão seguir aquilo individualmente. É isso, são coisas diferentes. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes. E no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.